Bom dia a todos. Sessão ordinária, dia 16 de abril de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Presente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Vereador Adeilson Lopinho. Presente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta esta sessão. Justificar a ausência do vereador Jorge Luiz do Cachuca, está em uma pauta no Rio de Janeiro. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Pedir dispensa a leitura das matérias, presidente. Presidente, peço que faça a leitura da indicação minha número 99 de 2025. Ok, vereador André de Paulo. Indicação 099/2025. Vereador que subscreve nos termos elencados no regimento interno desta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã, o senhor Marcelo Batista, que junto às secretarias competentes que estude a possibilidade de viabilizar a reativação do banheiro público localizado no quiosque da Praça Brigadeiro José Caetano, com a devida manutenção, zeladoria e acessibilidade, a fim de atender a demanda da população, sobretudo os idosos e os frequentadores do ponto de ônibus situado no local. Justificativa. Atualmente, o ponto de ônibus localizado na Praça do Centro carece de estrutura sanitária adequada para atender aos cidadãos que aguardam transporte no local. Muitos usuários, diante da ausência de um banheiro público, têm recorrido aos estabelecimentos comerciais próximos, como é o caso do senhor Mazinho, proprietário da relojoaria e foto Quissamã, que gentilmente permite o uso do banheiro de seu comércio. Entretanto, tal situação pode gerar transtorno aos comerciantes, que acabam assumindo uma responsabilidade que seria da esfera pública. Foi identificado que o quiosque situado na praça possui estrutura de banheiro, porém encontra-se desativado. A reativação deste equipamento público, com a contratação de um zelador ou servente para garantir a manutenção e a limpeza, além de gerar um posto de trabalho, atenderia essa necessidade básica da população. A proposta ainda poderia incluir a denominação banheiro cidadão, sugestão oriunda da própria comunidade, conforme relate um cidadão da região. Cabe destacar que, embora os banheiros da igreja estejam acessíveis em determinados horários, eles pertencem à esfera privada e não mantêm mais vínculos com a prefeitura. Além disso, a distância até eles pode representar uma dificuldade real para idosos, sobretudo aqueles que fazem uso contínuo de medicação e demandam acesso rápido a banheiros. Portanto, esta indicação visa garantir dignidade, conforto e saúde pública, especialmente aos mais vulneráveis, além de colaborar com os comerciantes locais e com a organização do espaço urbano. Quissamã, 15 de abril de 2025, Paulo André Gomes, vereador autor. Ordem do dia. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 011/2025. Dou por encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 011/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Contra. Vereador Luciano Peçanha. Contra. Vereador Marquinhos de Mariquita. Contra. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopinho. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 012/2025. Dou por encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 012/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha.
A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 013/2025. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 013/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 014/2025. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 014/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Contra. Vereador Luciano Peçanha. Contra. Vereador Marquinhos de Mariquita. Contra. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em segunda discussão o projeto de moção de aplauso número 003/2025. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de moção de aplauso número 003/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor e já agradecendo os nobres edis que estão votando a favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviço Público ao projeto de moção de aplauso número 004/2025, de autoria do vereador Ailson Belarmino Barreto, em homenagem à senhora Carmen Verônica da Silva Pereira Vicente, pelos serviços prestados na nossa cidade. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de moção de aplauso número 004/2025. Os vereadores concordarem, permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de moção de aplauso número 004/2025. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de moção de aplauso número 004/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor e já agradecendo os nobres edis pelo voto a favor. Vereador Adeilson Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. Ausente. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Convido a vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes para entregar a moção de aplauso aos organizadores dos bois malhadinhos e blocos carnavalescos. Senhor presidente e demais vereadores, a vocês que nos assistem pela TV Câmara e que vão nos assistir depois nesse vídeo, nós hoje aqui, nessa sessão, estamos literalmente em festa. Essa casa aprovou 2 moções de aplauso direcionadas às lideranças dos grupos de bois malhadinhos e dos blocos
carnavalescos. E por que essa moção? Primeiro dizer que a moção de aplausos é um reconhecimento dessa casa, não só, no meu caso, da vereadora autora, mas de todos os parlamentares dessa Câmara, que foi aprovada aqui no dia da votação por unanimidade, de um reconhecimento de um trabalho importantíssimo para a nossa cidade, que é não só fomentar o turismo, o lazer, por ocasião das festividades do Carnaval, mas revitalizar e promover a cultura. E a cultura no seu aspecto amplo, macro. E aqui estão, vereadores, as lideranças desses grupos de brincantes que fazem esse trabalho com muito louvor. Aqui nós aprovamos, e sempre em regime de emergência, não podemos opinar sobre o valor da subvenção que é destinada para ajudar, né, a confecção de fantasias, de adereços, de instrumentos musicais, mas nós sabemos, e aqui não podemos majorar esse valor, porque é de iniciativa do Poder Executivo, nós sabemos que esse valor de subvenção, e é bom que a população saiba disso, não custeia todos os gastos que essas pessoas têm para fazer uma festividade, para fazer o carnaval, e, no caso específico, também dos Bois Malhadinhos, promover a inclusão sociocultural que essas pessoas fazem o ano todo, e não só por ocasião do carnaval. O que a gente vê na ocasião do carnaval é o ápice, né, desse trabalho primoroso. Mas o trabalho de salvaguarda da cultura imaterial, e da cultura material também, é feita o ano todo por essas pessoas. Então, o reconhecimento dessa casa, essa placa, na verdade, ela vem revestida, ela vem com o reconhecimento dos representantes legítimos da população, pelo um trabalho primoroso e importantíssimo para a nossa sociedade que vocês realizam. A cultura nos torna mais felizes, mais alegres, mais sábios e, sobretudo, detentores de conhecimento, de saberes. A cultura promove o reconhecimento de pessoas importantes para a nossa sociedade. E aqui, hoje, eu fiz questão de vir com o abadá do boi canário, sem despertar ciúme nas demais agremiações, mas porque, e falei que ia me redimir com Marta, porque no dia do boi canário, do desfile do boi canário, foi o dia do desfile do Vasco da Gama. E aí nós estávamos na concentração e eu não pude prestigiar. E o boi canário homenageou a Dona Geni. Dona Geni dos Santos Souza, que está aqui hoje, fez questão de vir, senhores vereadores. E vamos dar uma salva de palmas, né? E é isso que a cultura faz. Todos nós conhecemos Dona Geni, mas muitos, em especial os jovens, não conhecem o trabalho dessa mulher que ajudou a trazer ao mundo mais de 3.000 crianças, que iniciou o seu trabalho, que trabalhou por décadas na saúde do município de Quissamã, e que começou seus trabalhos lá no antigo Hospital da Usina, que tem uma atividade proativa em conselhos, em várias atividades da sociedade civil organizada, e que muito fez pela nossa população. Então, é isso que a cultura faz. Isso que é essa salvaguarda, é essa proteção, é essa visibilidade que a cultura promove, que vocês promovem.
e que nós temos que reconhecer, porque é através desse trabalho que o entendimento, que o nosso pertencimento, ele passa de geração para geração. Então, eu não tenho, e quem me conhece sabe disso, eu tenho uma paixão imensurável pela cultura dessa cidade. Tive a oportunidade de gerir uma fundação de cultura aqui nessa cidade, que muito fez pela revitalização da nossa cultura, e eu vejo aqui pessoas importantíssimas que participaram desse processo, como meu querido John Kennedy, Paula, um artista, um trabalhador incansável pela cultura desse município. Vejo aqui Alencar, mestre Alencar, que além de ser detentor de um saber que herdou do pai, que é o dom de transformar a madeira em arte, ele foi além, né, como é comum nas futuras gerações. Ele ampliou esse espectro e faz um trabalho primoroso junto das crianças. E esse é o trabalho de salvaguarda, trabalhar com as crianças, lá nos bois mirins que ele promove, as oficinas que ele promove. Ou seja, ele, como Kennedy, são pessoas que ensinam esse ofício que Deus deu, que antes de tudo é um dom, para as futuras gerações, para as crianças. Eles dividem esses saberes que eles herdaram e que aprimoraram, e, claro, um dom divino. Então, eu fico sempre muito emocionada ao falar e ao homenagear e ao estar perto dessas pessoas. Eu gostaria aqui de nomear, senhores vereadores, as agremiações aqui, o Kennedy, o Léo, do Boi Senador, o Boi Jaraguá e o Boi Mimoso, não sei se a representante está aí, o Boi Imperador, o Boi Surubim e os Bois Mirins, Boi Sururu, Boi Setinha e Boi Canarinho, também liderados aí pelo Alencar, a Nilza, lá do Boi Alegria, o Boi Porreta, a Ana Luísa, que é a filha de Marta, que está à frente do Boi Canário, a Marta Medeiros, nossa querida historiadora, professora, mestre em cultura, que se dedica pessoalmente a participar e ativar esses grupos coletivos que promovem a cultura nessa cidade. A Janaína, do Boi Fanfarrão, o Boi Diamante, o Rodrigo, do Boi Renascer, e a Alessandra também, do Boi Setão. Aqui, os dos blocos, Sanderson, Nunes, do Beber, Cair e Levantar, tem que levantar, né? Bruna Peçanha, das meninas das Poderosas, sempre lindas e ativas, na promoção não só dessa atividade cultural, mas também da atividade física importantíssima, né, para a promoção de saúde. O Wesley Mascarenhas, do Vem de Boca. O Wellington Nascimento, do Bloco Cartola, que tem um pezinho aí do vereador Cássio. Tem a galera da Hermínia, com o Daniel. O Amauri, dos Dragões. Os amigos da Piteira, Stephanie. Tem a galera do Calçadão, o Vinícius. O Bloco Gigantes da Colina. O Rubro Negro acho que não está aqui, não. Foi Sherlane. Sherlane, você não botou o Bloco Rubro Negro aqui. Mas aí, como o Marquinhos de Mariquita me interrompeu, vou falar de novo. O Bloco Gigantes da Colina. Aqui. O Dinho, que também é outro maravilhoso compositor, músico, tem uma voz maravilhosa. Obrigada, Dinho. Pelo Bloco Pipoca, o Bruno Neto, do Bloco Rubro Negro. O Mário Eduardo. Tem o Bloco Rubro Negro, o Mário Eduardo, que é marido aqui da nossa Rosilândia Braga Maciel, lá com o Bloco Oh Baby. Então, assim, agradecer, já foi lida aqui, e eu vou publicizar depois a justificativa, que eu aqui fiz um resumo da importância
do trabalho de vocês, do trabalho coletivo de vocês. E é uma homenagem, ela é singela, mas ela tem uma grande importância para nós, vereadores, e para toda a sociedade. Agradecer mais uma vez. Vocês, em especial esse ano, vocês tomaram a Avenida de Alegria. Dizer que é importante pensarmos aqui em políticas públicas, senhores vereadores, e indicarmos para que o fomento à cultura ele seja mais olhado com carinho, que seja olhado com carinho, porque é importante fomentar, através de políticas públicas, as atividades culturais desenvolvidas por esses fazedores de arte, por esses fazedores de cultura. Zé Borba está ali também. Obrigada, Zé Borba, pela presença. Zé Borba também é um grande entusiasta, inclusive do Bloco das Piranhas, né, Zé? E eu citei aqui o Bloco... Não, né? Faltou esse, né? Mas Zé está representando, né? Obrigada a todos vocês. Eu vou fazer a entrega, são 2 comendas. E aqui chamar a Marta, chamar o Sanderson para vir receber. E, claro, todos vocês aqui para a gente fazer uma foto e abrir agora a fala para os vereadores também. Tá bom? Muito obrigada. Está aberta a fala aí para os vereadores que quiserem falar. Fique à vontade. Primeiro, parabenizar, né, o pessoal do Bloco, os fazedores de cultura. Eu procuro participar, né? E eu fiquei todos esses dias na rua, e quem te via era uma galera animada, criançada animada, um carnaval de família, né? Um carnaval do bem, onde alguns blocos puderam homenagear algumas pessoas extremamente importantes na construção da história do nosso município, e aí a dona Geni, que falar de saúde em Quissamã e não citar o nome de dona Geni, é você ser injusto com todo esse processo, né, de fazer a saúde em Quissamã. Uma excelente parteira, mas também uma pessoa de escuta o tempo todo, né? E hoje, dona Geni, ela pertence a Quissamã, não pertence só à saúde, mas pertence a toda Quissamã. Então, parabenizar ao Boi Canaro por essa homenagem, eu achei lindo, né? Dizer que uma das festas populares que a galera mais gosta é o carnaval. Você vê, e aí eu quero também falar o nome do Alencar, com um excelente trabalho, né? E eu passo naquela rua, vocês fazem o trabalho é em fevereiro, né? Mas vocês já fazem um trabalho muito antes, que eu vi os ensaios de vocês, eu passava pela rua, via o empenho de vocês, e eu sempre penso assim, dedicar-se um tempo, que eu aprendi uma coisa com um adolescente, né, que a coisa que a gente tem mais precioso é o tempo. E eu aprendi não faz tanto tempo, não, que eu não tinha parado de pensar em quanto o tempo é importante. Então, vocês tirarem esse tempo de vocês, que é precioso, para fazer esse trabalho, que traz tanta alegria para os jovens, para as crianças, para a população de Quissamã, realmente é uma homenagem mais do que merecida, né? Dizer que a gente, além de ver a alegria das criançadas mascaradas, né, e da avenida, né, a gente também ressalta do trabalho de vocês a importância para a economia do local, né, a questão do comércio. A gente fala do período do carnaval, mas a gente pode falar antes do carnaval. Antes do carnaval, aqueles ensaios, como por exemplo, que acontece na Praça Central, acontece próximo da casa do Alencar, como por exemplo, ali vocês já estão, o comerciante já está, né, vendendo, né, tendo seu lucro. Então, parabenizar cada um de vocês, dizer que esse carnaval, esse ano, eu adorei, né? A gente sabe que a Secretaria de Cultura promoveu o carnaval em alguns outros bairros também, né? Eu não fui, eu fiquei mais aqui pelo centro. A Marta, que faz um excelente trabalho também, voluntário, né? Estava o tempo todo em quase todos os blocos, né, Marta? Quase todos os bois, né? Então, dizer para vocês que é uma homenagem muito justa, porque vocês trazem algo que eu acho extremamente importante. Vocês trazem a alegria.
E não é qualquer pessoa que tem, ou qualquer grupo que tem essa habilidade, ou essa missão, ou esse comprometimento de fazer todo um trabalho que não é fácil, porque eu sei que a prefeitura ela dá uma ajuda, mas essa ajuda não vem assim sem ter que comprovar com documento. Eu sei que o país hoje é muito engessado com a burocracia. Então, até por questão da verba chegar para vocês, eu sei que é um processo muito burocrático, né? Então, mais empenho de vocês ali, né? Então, isso vocês fazem por quê? Porque vocês gostam da cultura, porque vocês gostam do carnaval, porque vocês gostam de ver as criançadas brincando na rua, né? A gente fala de criançada, mas os idosos me parecia, porque eu vi o pessoal do PAI, né? A gente vê o pessoal lá do Grupo das Poderosas, como por exemplo, né? Uma alegria só. E é um carnaval que inclui, né? Você vê que o trabalho de vocês, eu vi pessoas, como por exemplo, que muitas vezes no dia a dia são muito tímidos, mas lá na avenida se soltam, porque ficam sensibilizados na homenagem que é feita à Dona Geni, fica sensibilizado com o ritmo das baterias, e o vereador Cássio, daqui a pouco também vai receber um certificado, porque lá na bateria estava mandando ver, né, vereador Cássio? Então, parabenizar vocês, os fazedores de cultura, dizer que é uma justa homenagem, parabenizar o ex-vereador José Borba também pelo trabalho que vem executando, e é de muitos anos, inclusive do Bloco das Piranhas, né? A Marta, o Alencar, enfim, a todos os fazedores de cultura, e dizer a vocês que conte sempre com a gente. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos aí. Bom dia, vereadores, vereadora, ao público presente. Gostaria aqui de cumprimentar o Buguim, cumprimento todos da casa, ao Zé Borba, ex-vereador, fez um trabalho muito atuante nessa casa. E gostaria aqui, se não falar de Dona Geni, né, a gente não fica feliz, né, Dona Geni? Dona Geni, eu tive a oportunidade de conhecer Dona Geni, eu tinha 18 anos de idade, já tive a oportunidade dela andar comigo faz tempo. Andar comigo em alguns horários, né, que eu trabalhei na São Cristóvão há muito tempo. Ficava muito feliz quando a senhora entrava por aquelas portas. E a felicidade maior ainda é recebê-la, a senhora, como patriarca dessa cidade, como uma pessoa, acabei de falar para o meu amigo que o Buiú, né, quantos trabalhos a senhora fez comunitário para essa cidade. Foi como a vereadora Alexandra mencionou. Quero até parabenizar a Vossa Excelência por estar proporcionando essa homenagem que se chama reconhecimento, respeito, dedicação e lealdade. E gostaria também, em nome de Santos, Zé Borba, Marcelo Reis, Cássio Reis, estar parabenizando a todos que estão de frente aí, né, nessa cultura, que é da festa carnavalesca. A cidade é uma cidade que ela precisa se fomentar mais, mas quando se trata de cultura, se trata de carnaval, tem muitas pessoas que ficam felizes, né, por poder estar comemorando, brincando, seus lazeres, e tem que ter sempre alguém que puxe a responsabilidade. E eu sei que não é fácil. Muitas das vezes, esse ano, eu acredito que não foi, talvez uma verba que vocês pensavam, que vocês precisavam, mas foi o que foi falado nessa casa aqui, que o próximo, a verba pode ser melhor, para poder fazer a alegria melhor do povo nessa cidade. E quero dizer a vocês que nunca deixe de brilhar, nunca deixe de acreditar, e nunca deixe de trazer alegria às famílias, à cidade. Eu tenho o maior prazer de estar aqui, dividindo esse espaço com os colegas, para poder fazer o que for melhor. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos envolvidos. E, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência. Parabenizar o Cássio, né? O Cássio também foi uma das pessoas que, juntamente com o Marcelo Reis, que colocou fogo mesmo nesse carnaval, e tem que ser assim mesmo. Colocar para dentro ou para fora, externar a alegria que carregamos em termos da cultura na cidade de Quissamã. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente,
Boa tarde a todos. Cumprimentando as representantes do Rubro Negro, cumprimento a todos presentes. Parabenizar a vereadora pela brilhante iniciativa. São vocês, Marta, Alencar, a Bruna, o Santos, a Nilson, o Alencar, o Adilson de Barra do Furado, são vocês que fazem a verdadeira cultura de Quissamã, com coração, com emoção, não medindo esforços. Outro dia encontrei uma pessoa, estava tendo os ensaios de carnaval, com um filho febril, me leva no hospital que eu tenho que ir para o bloco de Alencar, os ensaios. Falei, mas você está mais preocupado com o bloco ou com o seu filho? Não, vai passar. Aí eu esperei, medicou, deixei a moça em casa, daqui a pouco encontrei ela acompanhando o boi com a criança brincando. Parabéns, Alencar, parabéns, Marta, cada um de vocês que faz a alegria desse povo, praticamente o ano todo. Zé Borba, um grande folião, um grande incentivador. Eu lembro que teve, não sei se foi o ano passado ou retrasado, que não ia ter o bloco das piranhas. Não vamos fazer. E fez. Parabéns, Zé Borba. E se não tiver pessoas como vocês, a nossa cultura para. E vocês fazem cultura de verdade, com emoção, com coração, que vem trazendo de famílias. E falar de Dona Geni é difícil, ao mesmo tempo é fácil. Dona Geni é nosso patrimônio vivo. Nosso patrimônio vivo, Dona Geni. Dona Geni, a minha mãe tinha um respeito, um carinho enorme, que Dona Geni era a médica da minha mãe. Minha mãe só tomava remédio que Dona Geni passava. Teve um irmão que a senhora ajudou a minha mãe a trazer ao mundo, o mais novo que eu. O menino nasceu com 5 quilos, 700 e 59 centímetros. Com certeza a senhora lembra disso. Minha mãe é mariquita. Entendeu? Ela só tomava remédio que a senhora passava para ela. Você lembra bem disso, né? Não, Dona Geni. A gente tinha dificuldade médica, era doutor Germano e Dona Geni. Dona Geni, todo mundo sabia onde morava, podia chegar a qualquer hora da noite, bater na porta que ia atender. E que Deus abençoe a senhora, que dê muitos anos de vida à senhora. E a cada um de vocês que faz essa cultura de Quissamã, com coração, com emoção, com vontade, tirando do pouco que vocês têm para botar a cultura na rua. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa tarde. Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. É muito justa essa homenagem a todos vocês, representantes dos blocos e bois. Quando se fala em cultura, fala de uma junção muito ampla, né? Fala de conceitos, de crenças, conhecimentos. E por se tornar um patrimônio social que pode ser repassado por gerações, e a prova está aqui, com Dona Geni, né, com a diferença de idade entre os outros que vêm seguindo e colocando para frente a nossa cultura, que isso é muito importante. O Alencar, a Marta, o Zé Borba, o Sanderson, a Bruna, que representam também blocos. É muito importante e justa essa homenagem a todos vocês. Parabéns, de fato. E, por se tratar de cultura, tem uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que é a Marta, né? Hoje estou vendo aqui, e acompanho nas redes sociais. Tem uma postagem dela antiga que me chama muito a atenção. É sobre a casa de farinha ali, quando vem da praia, né? O meu avô era dono de casa de farinha, e aquela postagem eu vejo e revejo várias vezes, e eu acho muito importante a sua participação, representando a cultura aqui do nosso município. E em relação aos aplausos, poderia ser direto à Dona Geni, a vereadora já pediu. Eu vou pedir os aplausos para a Marta, porque me representam muito. E com certeza a Marta e todos vocês enfrentam no dia a dia em querer fazer os obstáculos, né, que com certeza não é fácil, mas tem o querer interno, que com certeza é passado até gerações, talvez pai, amigos, alguém que vocês acompanham para estar dando continuidade a esse trabalho. Com certeza tem um sentimento profundo e valioso dentro de cada um de vocês, que supera os desafios que vocês enfrentam para estar dando continuidade. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando Dona Geni, cumprimento aos demais que estão aqui no plenário. Dona Geni, essa querida, que eu sempre, por ser mais novo aqui, mas sempre ouvi muito falar bem da senhora.
É uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, em nossa casa. E hoje quero aproveitar aqui e parabenizar a todos vocês, em especiais, né, os organizadores de Boi Malhadinhos, dos blocos de ruas, que fazem a magia do carnaval, do nosso carnaval acontecer e sempre ser esse carnaval que é reconhecido por toda a região, que é um carnaval ordeiro, um carnaval lindo e rico de cultura. E vocês que são incansáveis em manter essa cultura viva, em manter o nosso carnaval sendo essa maravilha que é. Então, assim, esse momento a gente é de fato muito importante reconhecer o esforço de todos vocês que contribuem para manter essa cultura viva, esse carnaval vivo, que beneficia toda a nossa cidade, todo o nosso comércio. Então, é uma engrenagem que funciona, que tá ativa. Parabéns a todos vocês, e não poderia também deixar de desejar um bom feriado, uma Semana Santa especial a todos vocês, que esse momento seja de reflexão e renovação, trazendo o verdadeiro significado desta data para nossas vidas, com paz, fé e esperança. Muito obrigado, parabéns a vocês e muito obrigado pela presença de vocês aqui, e um bom feriado a todos. Boa tarde a todos e todas, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, todos que nos ouvem através do meio de comunicação. Iniciar agradecendo, parabenizando aqui a vereadora Alexandre pela iniciativa, que é uma entusiasta do Carnaval de Quissamã. Nosso colega vereador Cássio Reis também é um grande apoiador, um grande incentivador. E dar aqui os parabéns a todos vocês, organizadores dos blocos, organizadores dos bois, que fazem a alegria de nossa cidade. Teve um período da minha vida que eu trabalhei em Brasília, e lá eu encontrei um suboficial da Marinha, e quando eu me apresentei como quissamaense, ele falou: conheço sua terra, já fui no carnaval lá, e é o verdadeiro carnaval da família. E eu me senti muito orgulhoso naquele momento, porque minha cidade era vista como um carnaval organizado, um carnaval onde as pessoas, de fato, davam valor à cultura da cidade. E os bois e os blocos são a verdadeira cultura de Quissamã. Então, parabenizar a todos vocês, dizer que nós, vereadores, políticos dessa cidade, temos a obrigação de apoiar a iniciativa de vocês. Parabéns, que Deus abençoe a todos. E a dona Geni, né, essa exemplo de mulher, exemplo de ser humano, exemplo de quissamaense. Minha mãe sempre fala de dona Geni com muito carinho, dona Carmen do Constantino Antônio, que é uma grande amiga da senhora, e sempre fala com muito carinho. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Bom, boa tarde a todos. Também quero aqui aproveitar a oportunidade para, primeiro, parabenizar a vereadora pela moção, extremamente justa, esse reconhecimento. Então, parabenizar a todos vocês dos bois e blocos. Eu, particularmente, tenho uma admiração gigantesca a cada um de vocês, porque pude viver de perto, né, a realidade do que é fazer um bloco, que começa muito antes do que o período de carnaval, de fato. E aqui quero agradecer, né, aos organizadores de bloco pela parceria, porque a gente troca muita informação. A fonte que pediu para fazer o abadá, onde que vai fazer o copo ou a caneca, né, o fornecimento de bebida. Então, esse caminho de parceria também é extremamente importante. Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês por essa parceria. Eu não quero aqui ser injusto, né, mas vou acabar citando um bloco ou outro pela vivência. Então, eu quero aqui, primeiro, mandar um abraço aos meus amigos organizadores do Bloco do Cartola, e aí justificar, vereador, que não puderam estar por um compromisso outro de trabalho, filhos, e aí, como eu estou aqui, né, fiquei aqui representando o bloco. Mas saudar de forma muito carinhosa o bloco, o jovem bloco para algumas pessoas, mas o tradicional bloco pipoca, Dinho, que você e Zé Borba resgataram, né, que eu tenho fotos da família lá nesse bloco, lá em 1980 ou mais, 60, Dinho? 70. 1970, então tem fotos da minha família com esse tradicional abadá, com o chapéu, com os tamancos que eram tradicionais do bloco do pipoca. Então eu tinha foto dos meus tios, dos meus pais, né, e eu tenho esse prazer de, na família, ter essa paixão por carnaval, e a gente tem, né, o prazer de ter a voz do Dinho em vários bois, e a gente na família também, nas nossas confraternizações, na brincadeira ali. Então, Dinho, que é sim um apaixonado por carnaval, que dedica sua vida junto a outros parceiros, né, a não deixar isso morrer. Então, parabenizar você, Dinho, ao Zé Borba,
né, que também, através do Bloco das Piranhas, é uma dedicação, e aí foi relatado aqui, não lembro, acho que foi Marquinhos, que falou do ano que não teria o Bloco das Piranhas, e Borba, por meios próprios, buscou parcerias e fez esse bloco acontecer. Então, eu acho que é assim que a gente vai fazendo todos os dias para que o carnaval não morra. Mas de várias formas. Os Gigantes da Colina, que eu tenho um carinho especial por ser do Vasco, mas também para os meus amigos Jean e Marcelo, que é meu irmão. A Bruna, com as mulheres, que leva aquela alegria para a avenida. Né, Bruna? Eu pude ajudar um ano até como apoio, segurando a corda ali. Então, a gente vai, de cada bloco, podendo ajudar. A Sanders, que vem esses anos todos, né, Sanders? Na luta, a gente sempre trocando informação, na parceria do espaço alugado, da estrutura que divide os valores para poder, né, ficar justo e melhor para todo mundo. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês. Queria não deixar de falar aqui do Vinicinho também, da Rose, são pessoas que aí, né, Vinicinho já tem alguns anos, mas a Rose é um bloco um pouco mais recente, 3 anos, mas que também já faz parte do calendário do nosso município. E não poderia deixar de falar aqui dos Brabos, né, que esse ano acabou não desfilando, mas é um bloco tradicional aqui no município também. Então, mandar um abraço a todos os integrantes dos Brabos por essa dedicação aos nossos blocos. Nesse intervalo dos bois, quero aqui falar do meu carinho à Dona Geni. Dona Geni, que tem essa história na saúde do município de Quissamã, mas que dentro da própria casa, né, emana cultura, leva cultura às pessoas, que foi através de seu Chieira e também através de Timaia. Todo mundo conhece o Timaia, trompetista da melhor qualidade, que leva os bois, que ajuda também, que é professor, né, na Banda União Quissamanhense, que ensina muitos jovens. Então, Dona Geni, além de toda a história linda, Dona Geni, que a senhora tem pela saúde, a senhora foi homenageada pelo Boi Canário, mas também tem toda uma história familiar, né, ligada ao carnaval. Então, te parabenizar e agradecer por todos os serviços prestados nessa oportunidade aqui. Dizer que sou um pouco mais jovem, mas pude, por inúmeras vezes, ter relatos e vivenciar situações em que a senhora, né, trouxe ao mundo inúmeras vidas, e também por ser vizinhos, né, muitas vezes as pessoas chegarem na casa da minha avó, que também se chama Geni, procurando a Dona Geni enfermeira. Então eu pude ver de perto o quanto que as pessoas confiavam, né, e o quanto que a senhora ajudou famílias nesse município. Muito obrigado por tudo que a senhora fez e faz pela nossa cidade. Falar rapidinho aqui dos bois, e aí eu não poderia deixar aqui de falar, né, dessa dupla especificamente, que é Marta e Alencar. Obviamente que eu participei do carnaval de forma geral, mas eu tive o prazer de, junto com meu filho, vivenciar o boi surubim pela primeira vez, Alencar, ali junto na bateria, brincando com vocês. Mas eu queria dar destaques aqui, né, e aí eu sempre exalto a questão do Alencar, porque estudei com o Alencar, conheço o Alencar de muitos anos, né, conheço a família, as famílias são amigas, né, e sei do grande homem que é, e dedicado à cultura, de não deixar que a cultura morra, né, de levar os bois malhadinhos, muitas vezes, e é importante a gente destacar isso aqui, né, do sacrifício que vocês fazem para aquilo acontecer. Então, esse ano, eu pude viver de dentro e ver Alencar, não só pensar na forma de organizar a bateria, mas pensar também no lanchinho pós-Alencar, que você faz para os jovens, que talvez para muitos seja uma das poucas refeições do dia, né, naquele carinho que você tem com as crianças, com todas as pessoas que estão ali no quintal da sua casa, no quintal da sua família. Né? Então, te agradecer por toda a dedicação, dizer que isso não vai ser em vão, porque tudo que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer, inclusive com relação à subvenção. Esse ano foi um valor inferior, mas a gente já se comprometeu aqui de, nos próximos anos, conversar com o prefeito e viabilizar o máximo possível de evolução. Vocês podem ter certeza disso, a gente vai estar brigando por isso. E a Marta, que assim, Marta, eu falei isso para a vereadora aqui nos bastidores, eu já escutava falar muito, sabia muito sobre você pelo que as pessoas falavam e via em fotos, em documentários, mas eu pude ver de perto. E que dedicação! Poder ver Marta pegar pedrinha por pedrinha para colocar no boi, os detalhes, usando cola, enfim. Um trabalho lindo que, quando chega na avenida, as pessoas não têm noção. Né? Eu pude ver lá o trabalho de fazer os bois de ensaio e ter o boi preparado para o desfile, um boi totalmente diferente, lindo. Os bois das crianças, né? Enfim, tudo que é pensado por cada um de vocês. Então, quero aqui mandar um abraço a todos vocês, né, que fazem com que, de fato, o nosso carnaval seja um carnaval da família, que a cultura e a tradição do nosso município não morra, porque é extremamente importante a gente diariamente lembrar isso. Então, é agradecer, mais uma vez, parabenizar a vereadora e agradecer a cada um de vocês pela dedicação para que o nosso carnaval continue sendo reconhecido com um grande carnaval da família, um carnaval que, de fato, leva a tradição do nosso município às pessoas. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
em especial meu primo Valdir, morador da praia de João Francisco, Dona Geni, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que dedicou mais de 80 anos em prol do nosso povo, em prol da nossa população. Nós somos muito gratos por isso. Parabenizar a vereadora Alexandra pela entrega desta merecida moção de aplauso aos representantes da nossa cultura popular, que com talento e dedicação mantém vivas as tradições do nosso povo. Você representa a alma cultural de Quissamã, com dedicação e criatividade, transformam a cultura popular em força, identidade e memória. Agora, vamos encerrar. Bom, nós estamos num espaço democrático, essa é a Casa do Povo. Eu vou chamar aqui os dois representantes, mas vocês fiquem à vontade, se algum de vocês, não é isso, presidente, quiserem usar da palavra, viu? Essa, mais uma vez, aqui é a Casa do Povo e todos vocês estão convidados a fazer uso do microfone e a falar, se assim desejarem. Eu vou chamar aqui o Sanderson para fazer a entrega da comenda aos blocos de carnaval de rua do município de Quissamã. Sanderson. Há quantos anos o bebê? 15 anos. Ah, debutando, né? Sanderson organiza esse bloco desde muito jovenzinho e creio que a sua atividade, a sua dedicação inspirou outros blocos a surgirem. Então, obrigada em seu nome, a comenda é para todos os blocos. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Já usei a palavra, vou deixar que o Sanderson então fale. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, público aqui presente. Quero aqui, vereador, em nome da Associação de Blocos Carnavalescos da nossa cidade, agradecer por esse reconhecimento que a gente somos muito gratos e quero estender a todos, presidentes de blocos carnavalescos, fazedores de cultura aqui da nossa cidade. Ao nosso presidente Eduardo da associação não teve como vir, mas temos aqui Bruna, que é a nossa tesoureira da associação, e estou vendo os outros presidentes de outros blocos aqui, e vou externar a todos. A gente é muito grato por essa moção de aplauso e reconhecimentos, e agradecer aos vereadores pela aprovação. Bom, muito obrigado. Mais alguém dos blocos queira falar? John, estou vendo que você quer falar. Eu quero chamar aqui, mais uma vez nessa casa, a Marta, vereador Buiú. Na minha vida acadêmica, eu conheci muitos teóricos, doutores, mestres, que possuem o conhecimento acadêmico, e isso é muito comum nas universidades. Doutores, mestres, terem um conhecimento teórico, mas não terem o conhecimento empírico. Ou seja, a prática, os saberes, o saber fazer. E a Marta, ela é uma mulher que reúne essas especificidades. Além de ser formada em História, mestre em História da África, não é isso? Espaço e territorialidades, o nome é grande. Mas ela é mestra com diploma. Professora do Estado, professora de História. A Marta, ela tem o saber. Ela é, sim, essa mulher que cola os fitilhos, que conversa, que acolhe, que vai à luta em busca de reconhecimento, em busca da visibilidade desses fazedores de cultura que muitas vezes são invisíveis. Invisíveis aos olhos dos gestores, das políticas públicas e dos reconhecimentos. E ela
traz essa visibilidade, não só para o município de Quissamã, porque essa mulher esteve na Secretaria de Cultura do município de Cambuci, para vocês entenderem o tamanho dessa mulher e do trabalho que essa mulher realiza. Ela, junto aos órgãos federais, estaduais, ela faz processo e consegue captar recursos. E, ao defender esses processos, ela leva esses saberes. Então, vocês entendem que a gente tem em Quissamã uma pessoa altamente capacitada e que se coloca à disposição dos saberes, da cultura e da promoção de inclusão sociocultural nesse município. Eu sou suspeita em falar, porque eu sou fã desta pessoa, desta mulher, que ela consegue transpor toda e qualquer dificuldade. Até mesmo a limitação dela, que ela mora, limitação de se locomover, que ela mora lá no canto de Santo Antônio, mas não há nenhum empecilho para ela se locomover. É mãe, é avó, é dona de casa, é funcionária pública, é gestora e é a Marta do povo. Então, Marta, eu fico muito feliz toda vez que você vem aqui. E eu sempre aprendo muito com você, e eu sempre te falo isso. Tá? Então, mais uma vez, essa casa reconhece, através de você, o trabalho que você vem realizando de salvaguarda da nossa cultura imaterial, não só dos bois, mas do grupo do fado, senhores vereadores. E o fado quissamanhense, ele é único no mundo. O fado quissamanhense, que é reconhecido como patrimônio da cultura imaterial da nossa cidade, na nossa lei orgânica, e eu fui autora de uma lei municipal que institui o Dia do Fado, por obra e graça desta mulher, que, na verdade, a lei é dela, né? Eu fui só um instrumento utilizado por ela. É único no mundo, estudado por especialistas do mundo inteiro. E essa mulher, inclusive, esteve fora do país para falar do nosso fado, que não é o fado português, é o fado angolano, é o fado de origem africana, que, claro, numa composição da nossa formação cultural, se adaptou e é algo lindo e precioso. E esta mulher também se dedica na salvaguarda do fado quissamanhense. Então, muito obrigada por você estar aqui. Já falei demais. E receba a nossa comenda. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu só cumprimentar aqui os vereadores. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Obrigada. Obrigada. Obrigada, companheiro. Obrigada. Obrigada. Bem, para eu falar, eu gostaria de chamar aqui os representantes de bois, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, por favor, vou chamar aqui, deixa eu ver quem é que eu estou vendo. O imperador está aí? Boi Imperador, Boi Alegria. Boi Alegria. Vem, Boi Alegria. Boi Surubim. Boi Alegria de Caxias. Boi Renascer. Boi Fanfarrão. Boi Diamante. Boi Setão, Setinha, tá aí? Representante tá, né? Bem, eu estou chamando os bois, que são os bois da associação, mas tem representantes de mais boi, boi porreta, boi senador. Tem mais algum? Gente, representante de boi aqui? Tem aqui Barra do Furado, Fanfarrão, Diamante. Olha quantos representantes de bois, né? O senador não veio, não?
Quem está representando aqui o boi senador? Você. Vereadora, obrigada pelas palavras, mas é importante dizer que a gente não faz nada sozinho. Tem muito trabalho envolvido de muita gente, por isso que eu chamei todo mundo para cá. Está faltando representante aqui, tá, né? Está faltando... O Jaraguá não está aqui, mas eu preciso falar da minha alegria de ser quixamanhense, da felicidade que eu tenho. Toda vez que eu encontro com uma criança, e a criança não sabe meu nome, mas me chama de tia do boi, ou me chama de boi canário. É uma alegria imensa poder contar com a aprovação de uma das pessoas que eu admiro como mulher na política, como mulher que fala por tantas vozes, como a vereadora Alexandra. Para mim, é uma satisfação imensa. Assim como contar com a ajuda do meu amigo Zé Borba, que é meu parceiro. Toda vez que eu falo, Zé, eu preciso fazer o fado, mas eu não tenho transporte, ele fala, pode marcar que a gente vai chegar junto, e ele ajuda mesmo. É poder contar com o respeito, a compreensão, a ajuda de cada pessoa que faz do seu boi um grande brinquedo que vai para a rua, porque o boi nada mais é do que um brinquedo de gente grande, de gente pequena. A gente tem que agradar as nossas crianças, a gente precisa agradar os nossos idosos. Às vezes a gente muda um percurso porque a gente vai passar numa rua que ali tem uma pessoa acamada e a gente não quer que o barulho incomode. Às vezes a gente muda o percurso porque a gente quer passar propositalmente na casa de alguém que também não pode ir para a rua, mas pediu para a gente passar. Então, o boi começou esse ano, a brincadeira foi em janeiro, né, que a gente começou, colocando o boi na rua. E o boi foi para a rua do jeito que pôde ir. A prefeitura liberou para a gente a subvenção, e agora eu quero fazer um pedido aqui a todos os vereadores, independente do valor, se for maior ou se for menor, mas que não seja subvenção e sim premiação, que facilita muito para a gente na hora da prestação de contas, né? Então, assim, se vocês puderem fazer esse encaminhamento em nome dos representantes de bois, vai nos ajudar muito. Acredito que também vai ajudar o pessoal dos blocos, porque a subvenção, né, tem uma exigência muito grande de nota fiscal, e isso, para a gente, é um trabalho a mais, e nem sempre a gente consegue, no comércio, aquilo que a gente está precisando, então a gente precisa adaptar em cima da hora. Então, assim, se a prefeitura puder liberar, independente do valor, se puder ser por premiação, vai ajudar muito. E se tiverem dificuldade para perceberem a diferença entre premiação e subvenção para a gente, eu acho que é só chamar a gente também para uma conversa no gabinete, que a gente explica, a gente tem modelo, e a gente está acostumado a trabalhar por premiação. A gente tem feito captação de recurso pela Associação de Bois, então trabalhar com captação de recurso e através de premiação é uma coisa que já está assim no nosso dia a dia, é uma coisa bem simples e vai facilitar para todos nós, né? Estou muito feliz porque esse ano a gente teve novos bois na rua, brincando na rua. O Boi Diamante trouxe ali uns bonecos que eu estou com inveja, eu também quero ter boneco no Boi Canário. A gente tem a Nilza aqui, está faltando a Alessandra, né? Somos nós três, as 3 mulheres donas de boi, mas a Alessandra está trabalhando e não conseguiu sair lá do banco, mas mandou representante, né? Seus sobrinhos. E então, vocês estão aí, né? Os sobrinhos. Então, assim, eu acho que essa é a 3ª ou 4ª vez que eu venho para uma moção de aplauso aqui na Câmara. A gente já teve do fado, já teve das farinheiras, já teve das pescadoras, e agora para os bois. Como a gente trabalha muito com captação de recurso, isso aqui, para a gente, é um diploma, é um certificado que faz muita diferença. Toda vez que eu estou lá fazendo a leitura de um edital, toda vez que eu estou lá para concorrer com o Estado inteiro, às vezes concorrer com pessoas até do Brasil inteiro, às vezes no edital do Ministério da Cultura ou de um banco, isso aqui faz muita diferença. E um dia eu pedi para a Alexandra, me socorre, eu preciso de uma carta dizendo que
esse grupo de mulheres pescadoras, de fato, são pescadoras, porque elas precisavam de uma coisa dessa que elas não tinham. E aí a Alexandra resolveu, me deu a carta, e meses depois fez a moção, e essa moção permitiu com que a gente fizesse captação de recurso, por exemplo, para o Fórum de Mulheres, que a gente está para marcar agora, o de 2025, que vai ser o 3º Fórum de Mulheres Pescadoras, que a gente faz em Barra do Furado. Então, parece ser só um pedaço de papel numa moldura, mas não. Isso aqui é o reconhecimento e significa que receber na Casa Legislativa um documento como esse, nós estamos, sim, fazendo um trabalho de grande valor para a nossa sociedade. Eu quero falar da dona Geni, que eu estava com muita vontade de fazer um documentário com ela, porque ela conta umas histórias incríveis. Por exemplo, que ela atravessava o rio Macabu a cavalo, né, dona Geni? Deixava o jipe do lado de Quissamã e atravessava a cavalo, porque o cavalo sabia nadar e a senhora não. Olha que perigo, né? Para socorrer uma mulher lá do outro lado, lá em Dores, porque naquela época não tinha ponte. É uma das histórias que a senhora conta, né? E tinha que levar uma roupinha para chegar lá e trocar, vestir uma roupa seca para socorrer a mulher, não é isso? E tantas outras histórias, como, por exemplo, de ser acolhedora de meninos e meninas que tocavam na banda União Quissamaense, na véspera da viagem, que dormiam todos na casa da senhora, não é isso? E tantas outras histórias lindas, tanto de maternidade quanto de maternagem, e de cuidado com outras mulheres e com outras meninas. Então, eu acredito muito nessa cultura que olha para os nossos patrimônios vivos, como o imperador, que ano passado homenageou seu Gilson de Machadinha, né? Como o trabalho da Nilza, do Boi Alegria, que homenageou esse ano, por exemplo, a Lagoa da Ribeira. Tinha o quê? Traíra na rede? Na letra da música tinha traíra, na letra da música, além da lagoa, né? A gente falando da fauna e da flora, nós falamos também do peixe, né? Que era a traíra, tinha tilápia, todos os peixes da lagoa. Então, e, claro, né? A preservação da lagoa, que é o importante. Então, cada boi tem essa missão, né, de preparar a sua homenagem. Isso é uma prerrogativa, inclusive, do Estatuto da Associação. Então, é prerrogativa que está no Estatuto da Associação de Bois. O boi que é associado à Associação de Bois de Quissamã precisa manter a sua comitiva. A Mãe Maria, o Pai João, os mascarados. Mascarado a gente nem precisa se preocupar, porque é tanta criança que aparece na hora do boi, né, vestido de mascarado, e aqui em Quissamã tem uma corrente muito forte das crianças que estão preparando a sua própria fantasia. Deixam as mães loucas, porque eles querem 1.500 sacolas para fazerem aquelas roupas de sacola. Então, é muito saco plástico que eles precisam. E não são todas as crianças. Por exemplo, as crianças do Boi Imperador têm uma característica que eles catam todos os macacões, né, Geraldinho? Todos os macacões de firma, eles não gostam de roupa pronta, eles querem macacão de firma. Então, a gente tem aí uma criançada que se impõe, né, o que eles querem fazer. Então, assim, com exceção dos bois de Barra do Furado, porque Barra do Furado tem uma influência muito grande de Campos, e a gente precisa respeitar a influência de cada lugar, né? Então, o boi de lá não tem saia como o nosso, o boi de lá não tem Pai João e Mãe Maria como o nosso. Então, tem umas diferenças que vale a pena a gente experimentar entrando na brincadeira. O Boi Renascer fez uma homenagem esse ano, falou da paz, não foi? Que aí trouxe essa questão da guerra, que a gente tem presenciado noticiários tão tristes sobre a guerra no mundo. Então, assim, o senador, adorei o nome do boi, senador lá de João Francisco, que era o apelido do seu João Francisco, né? O nosso grande senador, era um apelido que o seu João Francisco tinha. O Boi Surubim, esse ano, homenageou a banda União Quissamaense. Que mais, gente? Me lembrem. Alessandra e Geraldinho homenagearam os antigos fazedores de carnaval de Santa Catarina, né? Dona Hilda, Dona Mercedes, seu Hermes, que são os fundadores da Escola de Samba, e também as pessoas que fizeram o carnaval acontecer durante décadas, né? Então,
eu, assim, estou muito feliz com essa homenagem. No dia que a Alexandra leu aqui, foi no dia do meu aniversário. E pela segunda vez ela me deu um presente diferente, né? Teve um dia que ela me deu um baobá. Eu falei, nossa, quando que eu ia imaginar que eu ia ganhar a muda de um baobá, né? E está lá, e está crescendo, está firme, está firme. Por conta do baobá, eu tive que aumentar o meu terreno. Eu tive que comprar mais um pedaço do terreno para ele ter um terreno só para ele, para eu não ter o problema que ela está tendo hoje com o baobá dela, que ele está tomando conta da casa dela. Sim, daqui a pouco vai ser Quissamã dos baobás. Tem. Eu trouxe. Quissamã já precisa fazer um mapa dos baobás de Quissamã, né? Sim. Então, assim, eu vou liberar o microfone, porque eu acredito que tem mais gente aqui querendo falar. A cara de Rodrigo, doido para falar, né, Rodrigo? Uma vontade de falar, né, Rodrigo? Mas é agradecer a todos vocês por estarem aqui. É um momento, sim, de muita alegria. Eu vou pedir aqui para o pessoal do Setão. Lara, vem para cá com seu irmão. Ah, tá. Lucas está aqui. Não tinha visto você não, Lucas. Então, Lucas, gente, é filho da Alessandra. Então, agradecer a todos vocês, a todas. Todo ano eu fico doida para ir para os blocos, mas os bois não deixam, né? É sempre uma coisa que está faltando, falta aqui, falta ali, a gente fica por conta. Mas, assim, Alexandra, mais uma vez, muito obrigada, aos vereadores. Para a gente, realmente, é muito importante, faz muita diferença. Eu quero convidar todos vocês para estarem com a gente. Agora a gente vai fazer um carnaval fora de época. Me corrijam se eu estiver errada. Dia 2, 3 e 4 de maio? Bem, a partir do dia 1º de maio, a gente vai ter Boi na Rua, que é um projeto nosso, é um projeto que a gente vem namorando há muito tempo, mas esse ano, finalmente, ele está saindo do papel. É um projeto que é financiado pelo governo do Estado, o governo do Estado ele tem sido muito parceiro da cultura de Quissamã. A gente tem conseguido fazer muita coisa através do governo do Estado, através da nossa secretária Daniele Barros, que é uma pessoa assim maravilhosa, né? Outro dia eu mandei uma mensagem para ela assim: olha para Parintins, olha para nós. E ela falou assim: me manda que eu quero ver. Né? Ou seja, ela me desafiou, porque essa ideia de olha para Parintins, olha para nós, não é só para nós de Quissamã. A gente tem boi na região norte, que é uma boiada de respeito. A gente tem boi em Quissamã, boi em Macaé. Macaé hoje tem mais de 100 bois. Boi em Campos. E a gente precisa se unir cada vez mais e mostrar que o nosso boi da região norte fluminense é um boi que merece um olhar especial. Que a gente está falando de economia, a gente está falando de poder turístico, a gente está falando de um grande potencial cultural, precisamos levar isso para as escolas, precisamos trabalhar o nosso potencial cultural, artístico, todo ele voltado para a nossa economia, porque isso representa o quê? Dinheiro no bolso de quem trabalha com cultura. Dinheiro também do comerciante, dinheiro no bolso das pessoas da cidade que trabalham com lanche, que trabalham com hospedagem. Então, a gente precisa cuidar da nossa cultura, pensando o quê? Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que a cada R$1 investido na cultura, investido, porque cultura é investimento, cultura não é gasto, cultura é investimento. Então, a cada R$1 investido na cultura, a gente tem um retorno de mais de R$6 para a cidade. Então, a gente precisa pensar nesses estudos que estão à nossa disposição para que a gente faça a nossa população viver cada vez mais e mais e mais, com muita qualidade de vida. Porque quando a gente vê um garotinho de 3 anos brincando numa mula que ele mal consegue equilibrar, feliz da vida, e ele vai atrás daquele boi grande, sem se preocupar com o tamanho do boi que é grande, ele só quer fazer o papel dele, da mula que ele tem, a gente sabe que a gente está semeando um futuro de muita qualidade. Né? Pessoa que está comprometida com uma mulinha não está fazendo mal para ninguém, gente. Agora, deixa eu olhar aqui para ver quem é que está com vontade de falar. Alencar está com vontade de falar, Geraldinho. Quem quer falar aí, gente? Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo Antônio de Souza. Tenho 10 anos
no Boi Imperador, eu sou de escola de samba desde criança. Às vezes quem não entende a cultura do boi, né? O que é aquela figura dançando? Cara, tem muita história. Aquilo é da época dos escravos, aquilo é resistência. A história da escravidão, não precisa nem falar, né? Aquilo é resistência de escravo, de índio, misturou tudo. Aquilo é resistência, aquilo é história. Então a gente não sabe por quê, sei lá, só Deus. A gente continua essa história que vem há décadas, centenas de anos. Como é que se diz? Há mais de 400 anos, 300 anos. Ninguém sabe explicar de onde saiu o boi, mas é mistura, é resistência. Eu sou de comunidade carente. Muitas das vezes, eu estou na Câmara Municipal, meu Deus, a oportunidade de falar. Às vezes a criança carente da minha comunidade não tem nada no final de semana, gente. A única coisa é o boi malhadinho. Aí, o que acontece? Tem hora que dá vontade de parar porque é trabalhoso. Pô, cara, vou dar um tempo. Aí aquela criança carente que não tem nada na sua comunidade, às vezes, um domingo, um sábado, fica te cobrando. Aí você já se sente responsável pelo aquilo. É muito mais atrás de uma figura. É resistência, é história do Brasil, é mistura. E até hoje, muitas das vezes, é o que tem para uma criança carente lá dentro de Santa Catarina, a minha comunidade, ou outro lugar. Aí você dá vontade de parar, aquela criança vem te cobrar. Então você se sente responsável, né? De estar fazendo alguma coisa. Entendeu? Estou aqui nos vereadores, com as autoridades, né? Muito importante estar sempre de olho nas comunidades. Está entendendo? No carnaval, às vezes, a mãe não tem R$1 para vir na cidade ver o carnaval. A gente que vem trazer o carnaval do bairro para cá é o único jeito que participa com a gente, com o coletivo. O transporte, eu não sei porquê, não conheço os trâmites políticos, não temos nem mais ônibus para trazer a gente, entendeu? Já que eu estou na casa aqui do povo, nas reuniões de carnaval, não temos mais ônibus para trazer o coletivo. Aquela mãe que não tem R$1 para gastar com o filho aqui. Então, está no coletivo com a gente. É a única diversão que tem. Então, não vou me alongar. Agradecer a vereadora pela moção, a minha amiga Marta, não precisa nem falar. Entendeu? Então, é isso aí. É muito mais que um boi. É muita coisa atrás disso aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom, só tem 2 mulheres aqui no boi, né? Queria dar uma palavrinha. Primeiramente, agradecer a Deus, né, para a gente estar aqui reunido. Quero agradecer também à vereadora Alexandra pela essa iniciativa, porque nós, fazedores de cultura, né, eu também sou do Fado, sou da Folia de Reis, junto com a Marta, e é de grande importância que a gente divulga, senhores vereadores, a nossa cultura. Por quê? O Boi Alegria, na verdade, nós começamos o ano passado. Nós não tivemos subvenção o seu primeiro ano a desfilar. Mas o grupo quis, e nós, com a graça de Deus, nós colocamos o Boi Alegria na avenida pela primeira vez com nossos próprios esforços. Eu falo esforço porque a gente não tinha boi, a gente não tinha bateria, a gente não tinha nada. A gente só tinha força de vontade. E hoje o Boi Alegria já está com 3 boi, a boneca já está confeccionando, nós já temos 2 mulinhas, nós já temos a Maria e Pai João, então já teve um grande avanço. E é isso, a cultura é isso, é a gente querer. Eu fiz um relato de como começou o Boi Alegria, entreguei para a associação. O Boi Alegria, na verdade, ele já começou lá na década de 80. Quando Caxias, que hoje o Boi Alegria é de Caxias, que hoje, né, é o bairro mais populoso de Quissamã, ele começou, Caxias só tinha 5 casas. A 5ª casa era da minha mãe. Então, começamos de que forma? Chegava o final de semana, nós não tínhamos o que brincar, o que fazer. Eu tinha 10 anos naquela época. Então, a gente ia para o campo, pegava a cabeça de boi morta, fazia o corpo. Meus irmãos só falavam assim, faz o corpo do boi. E a gente pegava, a nossa bateria era lata de banha, quem lembra da lata de banha? Com um pedaço de pau, e o nosso boi estava na rua. Foi assim que surgiu. Não tinha música, só tinha gritaria
e muita risada. Então, Boa e Alegria, na verdade, começou assim. Tá? E o ano passado, nós fomos para a Avenida, graças a Deus, fizemos um bom desfile. E esse ano, né, com a subvenção, eu gastei mais do que a subvenção, porque tinha muita coisa para fazer, porque não é só Nilza, tá? Tem um grupo, e a gente foi para... Fizemos o que tinha que fazer, e quando eu fui fazer a contabilidade, fui assim, para aí, foi mais de 10 mil, mas nós vamos fazer assim. O que a gente ficar na dívida, eu pago depois, mas nós vamos fazer e fazer um bom desfile. Homenageamos, né, conforme foi falado, a Lagoa da Ribeira. A Marta também já falou aí do projeto, né, do Boi na Rua. E, mais uma vez, eu vou homenagear outra lagoa, que é a Lagoa Feia. Então, tem muita coisa boa indo para vir. Tá bom? Aguardo vocês lá no desfile do projeto, que ela vai ainda fazer coisa para divulgar. E contamos com a presença também de todos vocês, que divulguem o nosso trabalho. Obrigada a todos e uma boa tarde. Bom, gente, muito obrigada. Eu gostaria aqui também, só colaborando com a fala de Nilza aqui, dizer que ela também é do grupo das farinheiras, não é isso? Então, mais um grupo de coletivo que ela integra. Ela falou aqui que eram 2 mulheres donas de boi. Tem a Alessandra, que está no banco, não pôde vir, mas está aqui, representada pelo filho. E dizer também que esse momento, eu ouvindo a sua fala, ouvindo a fala de Marta, eu me lembrei de uma pessoa muito querida e pioneira no Carnaval de Quissamã, que foi a Cláudia Lúcia Stulano. A Cláudia foi presidente da Escola de Samba Unido de Caxias. E ela, lá atrás, né, se esforçou e muito e botava uma belíssima escola de samba na avenida, trabalhava com muito empenho. Então, a família, em nome da Paulo Stulano, também dizer que essa comenda se estende à sua mãe, a maravilhosa Cláudia Stulano. Gente, muito obrigada. Obrigada, vereadores. Passar aqui, lógico, o presidente da casa. Obrigada a vocês. Convidar todos para virem aqui. Aproveitar que eles já estão aqui, presidente. Só encerra e a gente permanece aqui para fazermos a foto. Quebrar um pouquinho o protocolo, que o vereador André de Paulo resolveu dar uma palavrinha. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Dar os parabéns ao nobre vereador Alexandre por essa iniciativa e dizer a vocês que movimenta a cultura do nosso município. Meus parabéns. Meus parabéns à dona Geni. A dona Geni. A minha avó também se chamava Geni também. Só um pouco que eu ouvi falar da senhora, a senhora já mora no meu coração. E dizer à Marta também... Os parabéns à Marta e dizer que o meu gabinete está de portas abertas para vocês. Quem quiser conversar, estou aí à disposição de vocês. E meu parabéns a todos vocês que movimentam a nossa cultura. Muito obrigado. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada essa sessão. Termina agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Quissamã, sob a responsabilidade da mesa diretora. Termina agora mais uma